A guerra está por todas as partes. Guerras cibernéticas, guerra contra as drogas, guerra contra o vírus, guerra, combater, estratégias. A guerra das narrativas. Tentar seduzir o outro a acreditar na minha verdade. Os embates, a violência, as ignorâncias e a cegueira é o que faz com que a gente tenha que discutir como se produzem essas guerras narrativas. Sinta-se em casa. Eu sou o Frei Rogério Xavier e este é meu podcast Rogeriando. A palavra guerra parece estar por toda parte. Nós ouvimos a palavra guerra, o conceito de guerra, nos filmes, na política, na medicina, no nosso cotidiano. Se fala de guerra cibernética, de guerra contra as drogas, de guerra ao vírus, de guerra contra esta ou aquela doença. Se fala de guerra nas estrelas e também se usa termos correlatos à guerra, como combater, como estratégia, como concorrer. A palavra guerra parece que percorre os nossos caminhos por todas as partes. E um dos usos mais frequentes nesse momento que nós vivemos, sobretudo nesse momento de discussões políticas tão acirradas por toda parte, em todo o mundo, é a questão da guerra das narrativas. Como nós narramos algo e como nós convencemos os outros que a nossa narrativa é melhor do que a dos outros. Esses dias eu estava conversando no grupo da minha família e minha irmã enviou um vídeo daquele humorista falecido ano passado de Covid, Paulo Gustavo. E o vídeo era bastante interessante, cômico, em que ele jogava com o nome artístico de um dos personagens dele e também com o nome da minha irmã. Por isso que ela enviou esse vídeo e nós demos muita risada junto e eu decidi fazer uma brincadeira, pregar uma peça nela. E escrevi toda uma pesquisa etimológica de 4, 5 parágrafos, de 4, 5 linhas, em que eu tentava remontar o nome dela a termos anglo-teutônicos. Olha que coisa bonita. E esse conceito anglo-teutônico tinha um desenvolvimento até chegar no antigo galego lusitano e ao português atual. Ela ficou toda feliz, gostou da análise que eu fiz e logo depois eu falei, isso é mentira. Isso é mentira. E ali nós refletimos um pouco sobre como se constrói uma fake news, como se constrói uma determinada narrativa. E nesse caso especificamente, que era uma brincadeira familiar, ficou evidente que para que você acredite numa determinada notícia, numa determinada informação, primeiro você tem que ter alguma credibilidade em quem é o emissor. E segundo, uma verossemelhança naquilo que é narrado. Dessa forma, minha irmã confiava em mim e eu utilizei termos que não eram absurdos, não eram estapafúrdios e poderiam tranquilamente significar verdadeiramente o nome dela. É assim que se faz a guerra das narrativas. Através de convencimento, de proximidade, algumas vezes de mentira e outras vezes de uma tentativa de sedução. Talvez o antigo filósofo Heráclito de Éfeso tenha um pouco razão quando ele fala que a guerra é mãe e rainha de todas as coisas. Alguns transforma em deuses, outros em homens, de alguns faz escravos, de outros homens livres. Talvez ele tenha um pouco de razão em dizer que a guerra é mãe. A guerra é originária, é um arqué, algo que está
por baixo de todas as nossas relações. Até mesmo quando nós estamos na luta entre vida e morte, no momento de dor, no momento de passagem, nós utilizamos a palavra agonia. Agon é luta em grego. Agonia seria essa luta final entre a vida e a morte. Vamos falar sobre essas guerras de narrativa em uma perspectiva de que não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Tem dois filmes dirigidos pelo Clint Eastwood, 2 filmes dos anos 2000, para ser mais exato, de 2005, que se chamam Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra. São 2 filmes que funcionam como um díptico. São 2 lados da mesma história. O que ele quer contar é a invasão, a guerra que aconteceu nessa pequena ilha de Iwo Jima, no Japão, e os combatentes são o exército japonês e o exército americano. Ponto. Esse é o fato. Essa história aconteceu, essa batalha ocorreu. Agora, como ela vai ser contada é muito interessante pelo Clint Eastwood. Ele aproveitou que estava filmando nesse lugar e fez 2 perspectivas. Cartas de Iwo Jima é a visão dos japoneses sobre esta batalha. A Conquista da Honra é a visão dos americanos sobre a mesma batalha. Um fato, interpretações diferentes. Estamos acostumados com isso, por todas as partes. Existem muitas e muitas narrativas que devem ser lidas a partir dos vencedores. Nós conhecemos muito bem a história percorrida aqui na América Latina pelos portugueses e pelos espanhóis. Eles escreveram a história. Agora, desconhecemos em grande parte a narrativa feita pelos que viviam já aqui na América e que sentiram aquilo como uma invasão. Nós temos narrativas a partir do cristianismo acerca da perseguição judaica no tempo de Jesus Cristo e posteriormente. Só que nós não temos narrativas de como os judeus, naquele momento, interpretaram o nascimento daquilo que eles chamariam de uma seita. Nós temos narrativas até mesmo do nosso cotidiano, visões diferentes da nossa infância, releituras que nós fazemos a todo momento. Nesse sentido, Nietzsche pode nos ajudar através do seu conceito de perspectiva. Ele diz que a história deve ser interpretada e aqui ela deve ser digerida. Se a história não é digerida, nós não conseguimos ter uma visão clara do que está acontecendo. A interpretação é uma forma de gestão. Quando nós não interpretamos ou não queremos interpretar, nós acabamos ficando como um churrasco de domingo em que comemos muita carne e que não conseguimos digerir e ficamos empanturrados. O excesso de informação também produz uma dificuldade de digestão, uma dispepsia. Interpretar os eventos, de alguma forma, é aproximar-se de uma possível narrativa. E essa guerra que acontece entre as narrativas está presente por todas as partes. Ainda retornando aos filmes do Clint Eastwood, aqui nós temos um exemplo cinematográfico de possibilidades de interpretação. Mas também na literatura isso está presente. Aqui pensemos em um texto teatral do Henrik Ibsen, esse dramaturgo norueguês. Ele escreveu essa peça em 1882, chamado O Inimigo do Povo. É famosa, é uma peça teatral famosa, em que mostra o embate entre 2 irmãos. De um lado, o prefeito de uma cidade, o Peter Stockman, e do outro lado, o médico da cidade, seu irmão, o Dr. Stockman. E a narrativa que se estabelece aqui é interpretar o futuro daquela cidade. É uma pequena cidade, uma cidade balneária, que está inaugurando um parque aquático, um parque de bem-estar.
Só que esse balneário, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento econômico daquela região. Só que o médico, o Dr. Stockman, ele percebe que os curtumes da cidade acabaram poluindo os lençóis freáticos da água que será utilizada nesses balneários. E ele faz toda uma pesquisa e alerta ao seu irmão, que é o prefeito, que talvez deveria se repensar, se deveria refazer a captação de água, que deveria. Ele faz toda uma narrativa numa perspectiva médica sobre patologias. A recepção por parte do irmão é uma espécie de agressão à economia da cidade. Logo, logo, essa história chega aos ouvidos de um jornalista de um sugestivo jornal local chamado A Voz do Povo, e esse jornalista decide que vai divulgar aquilo lá. O Dr. Stockman prepara todo o material e, no momento justo, esse jornalista não aceita mais publicar. E aí se estabelece uma luta, novamente um díptico, dois lados da mesma moeda, entre os dois irmãos. Um que vai falar sobre a importância de resguardar a saúde pública, outro que vai falar sobre a importância de resguardar a economia pública. A história se desenvolve, os dois irmãos vão trocando farpas, até chegar ao ponto em que o irmão prefeito, Peter Stockman, acaba criando a imagem, junto com esse jornal A Voz do Povo, de que o doutor, o médico, é o inimigo do povo. E ele vai sofrer todas as consequências por ser chamado de inimigo do povo. O prefeito cria uma narrativa poderosíssima nessa guerra, capaz de destruir a boa fama do seu irmão. Só que o final da peça é fantástico porque ele tem a consciência limpa, o Dr. Stockman tem a consciência limpa de que o que ele está fazendo é o correto, é o certo, é o caminho a ser levado adiante. Ele tem a certeza de possuir a verdade. Essa história que está presente no cinema, que está presente na literatura e que está presente também na nossa sociedade, está intimamente ligada à credibilidade. E nós temos um componente novo nos nossos tempos, que é o componente das redes sociais. Antes, essas guerras se estabeleciam em espaços literários, em espaços mais altos. Agora todo mundo tem acesso a uma rede social e pode produzir a sua narrativa sem nem mesmo ter interpretado os fatos, sem nem mesmo ter digerido os fatos. Esse jogo que se estabelece entre a verdade, os fatos e a narrativa cria um sem número de problemas para todos nós. Porque, de alguma forma e no limite, essa guerra chega ao nosso solo. Está bem, temos diante de nós narrativas, fatos, os eventos e como podemos ou não interpretar e digerir tudo isso. Mas também temos um componente que é o componente do controle do outro. As guerras narrativas, elas também estão ligadas como uma forma de ver o mundo. Essa semana, o cardeal de São Paulo, Dom Odilo Scherer, caiu em uma polêmica na internet, uma discussão na internet, porque algumas pessoas começaram a acusá-lo de comunista porque ele utilizava, na foto do seu perfil, uma roupa vermelha. Veja a que ponto chega a ignorância humana. Ele estava usando vermelho porque ele é um cardeal. E sabemos muito bem, e se não sabemos deveríamos saber, pelo menos aqueles que se dizem cristãos e cristãos católicos, que os cardeais historicamente usam
as vestes vermelhas, que estão intimamente ligadas a toda uma tradição do sangue, do martírio dos primeiros cristãos, e aí tem toda uma estética eclesiástica a ser analisada. Mas bem, o cardeal teve que se dar ao desprazer de discutir com pessoas sobre a roupa que ele utiliza e as possíveis interpretações que se fazem disso. Um dos problemas de determinadas narrativas dentro dessa guerra é que elas têm o poder de nos cegar. O fanatismo, ele produz não só mentiras, mas cria também sectarismos. E esses sectarismos são tão poderosos que são capazes de cegar a pessoa. São pessoas que já não têm mais a capacidade de gestão, ou porque não estão interessadas em interpretar por motivos cognitivos ou por motivos de preguiça, ou porque estão acostumados a aceitar a interpretação do outro em uma dependência completa ao que o outro fala, ao que o outro pensa, ao que o outro diz que eu devo acreditar. Essa falta de autonomia intelectual produz um sem número de problemas, porque a pessoa necessita da credibilidade do outro e da visão do outro para fazer para conduzir a sua própria vida. Esse que é o grande problema. Quando isso toca o campo da política, o campo da vida social, isso pode gerar ignorância na relação entre as pessoas, pode criar discussões desnecessárias, violência e até mesmo morte. E nesse sentido, os meios de comunicação social, eles têm uma importância muito grande porque eles dão, muitas vezes, voz e vez para que esses idiotas ocupem o espaço público. Aquela guerra cibernética, as interpretações que nós podemos fazer e que caem nas redes, as mentiras, as fake news, enfim, tudo isso cai no nosso colo e nós não podemos nos fazer de cegos. Estamos em tempos agônicos, em tempos de luta sobre narrativas, como eu vejo o mundo. E a minha narrativa, ela pode ser tão poderosa que cria em torno de mim uma bolha conceitual, uma bolha existencial que faz com que eu já não me comunique com o outro, já não tenha mais contato com o outro. E cria também essa falácia da neutralidade. Eu quero fazer um discurso neutro. Eu quero apenas escutar discursos neutros, sem influências, sem ideologias, como se isso fosse possível. Não existe a neutralidade. Sempre nós devemos fazer uma opção. E se não o fazemos, já está feita. De alguma forma, sempre nós estamos nos posicionando. Cabe a nós seguir esses conselhos que são delineados por Nietzsche de interpretar os fatos. Mas interpretar e digeri-los, fazer parte do nosso corpo. Não aceitar o excesso de informações. Trabalhar coletivamente. Trabalhar em uma comunidade para que a gente consiga juntos ter interpretações. Naturalmente, as guerras de narrativa criam em nós uma certa segurança, porque nós queremos acreditar naquilo que nós já acreditamos. É aquilo que se chama de pós-verdade. Eu estava conversando com um ex-aluno meu esses dias e ele dizia: eu estou cercado por pessoas que interpretam o mundo diferentemente de mim. E às vezes eu me sinto quase paranoico porque eu percebo que será que eu estou tão errado assim? E aí, nessa conversa eu disse, não, essa solidão, nem sempre a estatística, a maioria, é aquela que está pensando as coisas de forma mais inclusiva.
A questão é se todos nós, segundo Paulo Freire, temos as nossas ideologias. O problema é saber se minha ideologia é mais ou menos includente. Temos que criar não guerras de narrativas, perceber que as narrativas são possíveis e não admitir que os fatos sejam traídos. Uma coisa é interpretar as narrativas, uma coisa é interpretar os fatos, outra coisa é criar narrativas e outra coisa é formular mentiras. É esse tempo que nós vivemos, é esse tempo que nós somos chamados a pensar na possibilidade de conversa. E aqui entra a necessidade do diálogo. A única forma de apaziguar essa guerra é através do diálogo. O problema não são as narrativas, o problema é o isolamento narrativo que cria oponentes que não conseguem conviver uns com os outros. O diálogo é esse espaço de proximidade. O diálogo é esse espaço de comunicação, esse espaço de tentar chegar a novas narrativas capazes de dar conta de uma interpretação do mundo. Paz e bem, eu sou Frei Rogério e este é o meu podcast Rogeriando.